pessoal, aqui é a Ju e hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês de como eu estudo e coisas que têm dado certo comigo, pelo menos. O Enem tá chegando e aí eu queria compartilhar um pouco das minhas experiências com vocês. Escrevam aí embaixo o que vocês querem saber, porque eu já passei dessa fase, então pode ser que eu tenha dicas legais pra dar pra vocês. E vamos lá. A primeira dica que eu dou pra vocês na hora de estudar mesmo, na hora que eu tiver que ler algum livro ou ler coisas muito densas ou muito conteúdo, primeiro ler o livro, é claro, e aí eu pego as partes importantes, não desse livro, porque esse é da biblioteca, mas eu vou lendo ele e chego num parágrafo que eu acho importante. Copio esses parágrafos em coisas mais ou menos parecidas com isso, na verdade esse é um exemplo. Eu copio mesmo o parágrafo e vou... Pode ficar comprido os parágrafos? Pode, mas eu acho que é uma técnica muito interessante. Tem gente que digita no computador, mas eu gosto do bom e velho papel, porque tá aqui, ó, eu tô pegando, eu tô escrevendo, eu posso levar pra qualquer lugar, e eu acho muito mais prático o papel. Bom, feito isso, eu tenho o livro teoricamente resumido aqui. E depois que eu faço isso com todos os livros que eu preciso ler, e quando eu tô chegando mais ou menos perto da prova, eu faço resumos como este aqui. Aqui, por exemplo, é uma ideia principal de um livro, e aqui de outro livro, e aí eu coloco o nome do autor, o ano, né, porque é meio necessário quando você vai estudar, principalmente para mestrado e tal. Vocês não precisam, se vocês estiverem fazendo Enem, mas aqui tem a ideia principal feita em tópicos, que eu acho que funciona melhor pra mim. Eu já conversei com pessoas que às vezes não funcionava tópicos, mas aí você vai da maneira que você acha melhor, que você consegue se adaptar. Então, pra mim, tópicos é muito mais funcionais. E uma das dicas que eu dou também é fazer, por exemplo, em papéis com materiais divertidos. Por exemplo, esse aqui eu adoro muito rosa, roxo e tal. Eu tenho marca-texto rosa, eu tenho canetas roxas e canetas rosas e o papel rosa. Então eu acho que fica muito mais divertido você fazer os seus resumos com cores, com tons que você goste, com papéis que você gosta de fazer, canetas que você gosta de escrever nelas, que fica muito mais divertido, né, e menos maçante. Uma outra dica que eu dou é que eu nunca estudo cansada. Eu posso estar pensando assim, nossa, a prova é amanhã, eu tô morrendo de sono. Eu durmo. E eu simplesmente durmo porque comigo não adianta. Não adianta eu estar cansada e querer estudar, que não vai de jeito nenhum. Então eu descanso o tempo que for necessário, e aí depois que eu acordo eu vou focada e pronta pra isso, sem fome, sem sono, só pensando em estudar. Uma coisa também que eu fiz e que foi difícil de eu conseguir descobrir é que eu precisava de um horário específico de silêncio, quase que um silêncio muito silencioso, sabe? Então eu só conseguia estudar nesses horários de silêncio. E eu tentava o dia inteiro estudar e não conseguia, e chegava 10 horas pra frente que eu pegava no tranco. Então era nessas horas que eu tentava me dedicar mais e pelo menos fazer umas leituras mais pesadas, é claro que sem sono. De dia, às vezes eu copiava alguma coisa, via algum vídeo, fazia coisas que exigiam menos do meu cérebro, porque ele só funcionava mesmo depois das 10. E aí você fala pra mim, Ju, tudo bem, tá, eu sei dessas paradas, só que meu problema é com rede social. O que eu faço? Eu desenvolvi, eu não sei se ninguém fazia isso antes, mas eu desenvolvi isso sozinha. Desculpe se alguém em outra parte do planeta também desenvolveu junto comigo, acontece. Mas as minhas duas técnicas é a seguinte. A primeira é que eu prometi a mim mesma que eu ia estudar durante 4 horas por dia. Então, eu uso o cronômetro do meu celular, já que o celular é uma coisa que eu não consigo deixar de lado na hora que eu tô estudando. Eu sinto um trem, assim, que eu não consigo tirar o celular de perto de mim. Se você consegue, ótimo pra você, mas não é meu caso. Então eu colocava 4 horas no meu cronômetro e apertava. E aí eu fazia uma mini competição comigo de enquanto o cronômetro tá rolando, eu tô lá estudando. E aí todas as vezes que eu pegava o celular pra ver rede social,
eu via o cronômetro e falava, não, foco, volta, volta. E assim deu certo. Mas, às vezes você para o cronômetro e você automaticamente vai pra rede social. Eu percebi uma coisa, que eu tava muito viciada em somente relar no celular. Então eu simplesmente vinha aqui, desbloqueava ele, fazia assim, assim, assim e Instagram. E entrava no Instagram e ficava lá perdendo horas e horas. E só pelo fato de eu tirar ele do iniciador, já melhorou muito a minha perca de tempo no Instagram. Só que eu precisava focar muito mais durante os últimos meses, assim. Então, por exemplo, se você vai fazer Enem e você está estudando ao longo dos anos, só que agora no final do ano você tem que pegar um pouquinho mais pesado, então eu sugiro que você faça o que eu estou fazendo no momento também. Eu baixei um aplicativo que chama App Block. Nele eu coloquei os aplicativos que mais me faziam perder tempo, que eram Instagram, Facebook e YouTube. Eu não tirei o WhatsApp porque vários familiares vinham falar comigo e era um meio de comunicação profissional também. Então o WhatsApp meio que ficou sendo a única rede social. Se você puder tirar o WhatsApp também, tira, tá? Então, eu coloquei que de segunda a sexta-feira eu não posso entrar em Facebook, Instagram e só. E aos fins de semana eu liberei o Instagram e liberei o YouTube no dia todo. O YouTube eu costumo ver vídeos durante a hora do almoço, então eu coloquei um tempo específico do meu almoço para poder acessar o YouTube, mas só. É isso que eu faço durante a semana hoje. Eu acesso o YouTube na hora do almoço e na hora da janta, e só. Depois só fim de semana. E assim, eu já tô na terceira semana de bloqueio total. Facebook até fim de semana eu tirei, porque aquilo me fazia perder muito tempo, e no fim de semana às vezes eu quero ver um filme, quero jogar, e o Facebook não deixava. E então eu uso esse tempo de sobra no fim de semana pra ver o Instagram, jogar e ver filme. Eu já tô na terceira semana disso, como eu disse, e tá sendo muito bom. Na primeira semana eu fiquei um pouco agitada, porque eu fiquei, ai nossa, eu quero entrar, ele tá bloqueado e tal. Só que eu falava, não, foco, vamos voltar, vamos estudar. Só que agora, depois de 3 semanas, eu nem sinto mais falta. Do Instagram eu sinto um pouco mais de falta, porque era a rede social que eu mais gostava. Só que não é aquela vontade que eu tenho mais. Facebook, acabou minha vontade total, assim, eu não sinto a menor vontade de entrar mais no Facebook. Isso é ótimo para os estudos. Enfim, acho que é essas minhas dicas de estudo. Se vocês tiverem mais dúvidas, perguntem aí nos comentários, como eu disse. E, bom, qualquer coisa, estamos aí. E vejo vocês na próxima semana. Tchau!